Pessoal, eu estou aqui com a Tereza, uma cubana com uma ligação muito grande com o Brasil, ligação afetiva de coração. E a Tereza vai falar com vocês. Tereza. Sim, meu nome é Teresa, Maria Teresa Sopenha, eu sou aposentada, tenho 80 anos e, moro em Cuba. E você trabalhou na Embaixada sim. Brasileira? Sim, meu último trabalho, quase 13 anos, eu trabalhei na Embaixada do Brasil aqui em Havana. Foi uma experiência boa e que me deu a possibilidade de eu obter a nacionalidade brasileira. É um orgulho que eu tenho. Você trabalhou com o tio de Santiago? Sim, um dos embaixadores com quem eu trabalhei vive em Santiago, do Minas Gerais. E a Tereza estava nos contando, pessoal, que ela esteve com trabalho com Gabriel Garcia Marques. Conta um pouquinho como é que foi. Em conversa anterior eu comentei que sim, estamos falando dos escritores latino-americanos. Eu trabalhei também na fundação do novo cine latino-americano. O presidente era o Gabriel Garcia Marques. Então eu tive a sorte, não, de conhecê-lo, de falar algumas vezes com ele, almoçar com ele. Para mim foi uma grande experiência. São das coisas boas que a gente guarda, experiências de pessoas boas que uno encontra no caminho, não? Tereza, e nos conta sobre a situação do momento cubano. É difícil para quem fala, é difícil para quem quer o país falar da situação que estamos vivendo. Não vou falar de todas as dificuldades para não parecer uma queixa, porque realmente não é assim, não é o sentimento. Mas indiscutivelmente que agora a dificuldade maior está na incertidumbre, sabe? Porque realmente dificuldades sempre temos tido. Tranquilidade, acho que desde que triunfou a Revolução, os Estados Unidos têm agredido esse país, não? Mas agora a situação realmente é um cerco que já superou todas as possíveis previsões, inclusive depois do 1º de maio, as novas sanções já alcançam limites insospecháveis. Então, depois que chegou o barco russo, isso deu uma certa tranquilidade, não? A população teve como 10, 15 dias com eletricidade, mas, por exemplo, ontem eu tive na minha casa, por exemplo, 18 horas. O que acontece? Chego 3 dias sem água, porque água e eletricidade são coisas que se complementam, sabe? E no caso da água tem outra coisa, os aquedutos, eles vêm danificadas também as suas bombas, a sua energia, não? Então realmente é difícil. E vocês sabem que a universidade não está trabalhando por um exemplo. A universidade ela não está trabalhando em encontros normais, não? Os estudantes estão fazendo muito trabalho pela internet, mas se você não tem eletricidade em tanto tempo, como você vai estudar? Como você vai ler? Para mim, por exemplo, que sou uma leitora, eu tenho dificuldade porque à noite eu já consegui um aparatinho assim para que dá umas lucecitas, porque eu lia com uma linterna, mas isso é impossível, não? Você pode fazer isso um dia, mas sua leitura não pode ser assim. E é isso, eu acho que nesse preciso momento que você me está perguntando, eu acho que a incertidumbre é um ponto realmente que pressiona, não saber o que vai acontecer. Mesmo que o Trump é um homem que não tem nenhum compromisso com a verdade, ele fala uma coisa e amanhã fala outra coisa. O certo é que existe a comunidade cubano-americana que está pedindo aos gritos uma intervenção militar. E já Cuba teve 3 intervenções militares na sua história. Então, uma mais. Só que as circunstâncias, eu acho, e que agora também as pessoas. Nós não podemos nem falar, mesmo com a importância que tem a solidariedade, você vê que não é suficiente, você vê as coisas como tem
passado em Gaza, que é uma coisa que você não pode explicar, que isso aconteça. É muito simples, não uma guerra com dois, cada um com arma, é uma coisa de arma contra pessoas desvalidas, compreende? Então você não pode acontecer qualquer coisa, não? Pode acontecer qualquer coisa, mesmo sem Cuba de petróleo e grandes condições materiais com muitas riquezas, mas o Império pode, que ele pode, mas que o preço aqui vai ser muito alto. Mas isso é uma coisa que ninguém quer, porque a gente não quer morrer, a gente vai resistir. Tem muita gente que não, tem muita gente que pode pensar que até pode até pedir. A anexionista tem existido desde José Martí, mas acontece que ninguém quer morrer, todo mundo quer conversações. Tive conversações, mas do jeito em que Trump tem falado, evidentemente não tem conversação agora, porque é impossível com desprezo e atitudes agressivas você se sentar a conversar, porque já a conversa pode não ter final, mas o jeito já só da vontade de você sentar-se a conversar é um adianto. Mas agora não pode haver adianto porque a agressão é muito brutal e o desprezo pelo povo de Cuba, nós somos inferiores e isso não podemos aceitar. Nós nos sentamos a conversar em igualdade de condições, claro. Você é formada em Ciências Políticas? Sim, estudei Ciências Políticas na Universidade de Havana. De Havana? Sim. E quantos anos? 80 anos? Eu tenho 80 anos. E trabalhou quantos anos? Até os 70, porque servidor público do Brasil há 70 anos. Como eu trabalhava na Embaixada do Brasil, aos 70 anos me aposentei. O que você pode mais dizer para os brasileiros? O que eu posso falar para o brasileiro? Que tenha, primeiro, agradecer, porque eu estava falando com você. Pode que a gente não tenha encontrado o apoio do governo de Lula a Cuba, mesmo que se tem falado, eles se tem expressado. E eu falo isso porque as pessoas, como sabem meu contato com Cuba, com o Brasil, as pessoas me perguntam, e as pessoas em Cuba dizem, e o Lula quê? Que passa com Lula? Muitas pessoas esperam, sabe? Mas isso é importante desde um ponto de vista material e o que representa o Brasil. Mas porque sim, estamos muito agradecidas com a solidariedade do povo brasileiro. Daquelas pessoas conscientes, porque eu sei que o povo brasileiro, infelizmente, tem muita ignorância política, não se pode negar. Mas aquelas pessoas formadas e têm sabido responder muito bem e têm sentido a importância da solidariedade. A gente estava conversando sobre a importância da esquerda mundial e mais da esquerda brasileira, progressista, visitar Cuba, vir a Cuba, abraçar vocês. Claro, porque é um jeito de enfrentar, porque quando o inimigo te diz isso, você, não vai, não esteja, esse lugar é ruim, esse lugar e você desafia isso. É uma coisa tremenda. Às vezes eu pongo a pensar, eu diria a todo o povo de Cuba que se agruparam nas costas, assim, toda a costa cubana cheia do povo, assim. A vezes os americanos teriam o valor de entrar. Você imagina, né? A ilha assim, na costa, sim. É uma forma de você, então, essa solidariedade com Cuba, vindo a Cuba, e se não enviando medicamentos, sobretudo, se sentir parte de uma luta que é muito justa. É muito justa porque o povo está sofrendo muito, sabe? Está sofrendo muito. Tem pessoas que estão sofrendo, verdade? E lembra que aqui em Cuba tínhamos um sistema de saúde, temos um sistema de saúde, mas que ele já não pode ser sustenido pela quantidade de falta de medicamentos e insumos. E tínhamos uma libreta de abastecimento que muitos criticavam, mas era a garantia de que todos comiam em Cuba. E agora não existe a libreta de abastecimento, porque não tem para dar. Então, qualquer coisa que venha é muito agradecido. E o povo cubano agradece muito.
Obrigado, Tereza. Nada.